Fala pessoal, tá devendo tributo? Sabe, aquele imposto que você não conseguiu pagar do seu imóvel, o IPTU, quando você é empresário, tem uma carga tributária absurda e você também não conseguiu pagar, ou acabou declarando imposto de renda, mas acabou declarando de forma errada, a menor ou diferença e veio aquela multa, sabe, que acaba com a empresa, que pode fechar as portas de um comércio. Então, pois bem, eu vou te explicar. Você não tem que pagar. Ah, Arthur, você está falando para você não pagar? Não, não é isso. Você vai pagar da forma correta, para que você não tenha prejuízos absurdos, conforme eu vou te falar, ok? Então fica aqui comigo, vamos assistir o vídeo, vai? Pois bem, pessoal, vamos lá. Meu nome é Arthur Beol, sou advogado, atuo no direito criminal, dentre eles o direito penal econômico, que é um ramo muito interessante do direito, que nós utilizamos o refinanciamento de dívidas tributárias como meio de isentar uma pessoa de pena. Mas esse vídeo não é só para aquelas pessoas que estão temendo uma ação criminal, não é isso. É também para aquelas pessoas que têm uma dívida tributária e quer ficar com o seu nome limpo, o seu nome em dia, sem precisar se preocupar com perder seu imóvel por dívida de IPTU, ou talvez uma consequência absurda de não declaração ou declaração equivocada do imposto de renda, que gera multas que acabam com qualquer comércio, né, com qualquer atividade empresarial. Aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária absurda, então esse vídeo também é para você, tá? Eu, nessa qualidade de advogado, eu já vi muita coisa e já fiz negociações muito boas. Então vamos lá. Se você gosta de conteúdo, fique aqui comigo que eu vou te explicar como que você deve fazer para não pagar aqueles tributos absurdos, ok? Então já vamos começar daqui. Pois bem, eu falo com propriedade, tá bom? Recentemente eu fiz uma negociação tributária em que eu tinha um cliente que estava devendo em torno de 500 mil de IPTU, um débito imobiliário. O IPTU, né? O Imposto Predial e Territorial Urbano. Pois bem, essa dívida de quase 500 mil reais, a gente conseguiu negociar e meu cliente vai pagar de forma parcelada o valor total de 276 mil reais aproximadamente, né? E Arthur, e como que você faz isso? Pois bem, então eu vou te explicar. Primeiro de tudo, você não conseguiu pagar uma dívida tributária? Não importa se é com o município, por exemplo, IPTU. Não importa se é com a fazenda estadual, por exemplo, ITCMD, né? O Imposto de Transmissão Causa Mortes. Ou também um imposto federal. O mais comum que a gente costuma ver é o IR, né? O Imposto de Renda. Ou tantos outros que as empresas precisam arcar basicamente mensalmente com as suas obrigações tributárias. E chega uma hora que aquilo você não consegue pagar e a multa é tão absurda que chega a dobrar a sua dívida, muitas vezes quase triplicar, por conta de juros, correção e multa moratória que o Estado impõe a você. E aí, qual que é a minha primeira dica que eu lhe dou? Não pague. Ah, Arthur, pô, você está falando para eu não pagar a dívida tributária? Exatamente, não pague. Mas é assim, não é que você não vai pagar nunca. Você vai utilizar uma estratégia. Você não vai pagar naquele momento e vai aguardar uma janela de negociação tributária, qual seja, os refinanciamentos. Muitos deles é tido anualmente, tá? Mas não é qualquer refinanciamento, tá? É uma anistia fiscal que geralmente o prefeito dá muito por meio de decreto anualmente, tá? E aí ele te isenta muitas vezes daquela multa absurda e dá maiores condições de parcelamentos e também descontos ou em juro ou em correção. E aí acaba enxugando a dívida e geralmente, se você paga à vista, você tem basicamente paga o valor original dela, sem multa, juros e correção. Ou você paga a dívida conforme o parcelamento, com um pouco mais de juros, um pouco mais de correção. Foi o que aconteceu com o meu cliente, como eu falei, ele tinha em torno de 500 mil de dívida, a gente fez um refinanciamento para ele por conta de uma anistia fiscal de IPTU e ele acabou pagando ali, arcando com uma dívida tributária de 276 mil reais, por conta que ele fez a
longo prazo, tá? Parcelas que couberam no bolso dele. Então, quando você tem uma dívida tributária, está desesperado, você não vai correndo e refinancia aquele valor naquele momento. Por quê? Já pensou se meu cliente tivesse refinanciado 500 mil reais? Ele estaria com uma dívida absurda hoje pagando. Então, assim, se você aguarda um momento correto e faz a negociação de forma correta, você economiza dinheiro, ou seja, deixa de perder, né, muito com o Estado, que já é inflado, que já capta muito do nosso tributo, já mexe muito com o bolso do cidadão brasileiro, e você consegue fazer um plano de parcelamento que não vai comprometer sua renda e que você vai conseguir ter seu nome limpo, sem negativações, protestos ou inserção na dívida ativa do município, Estado ou União. Isso, como eu falei, primeiro eu estava contando o histórico de uma pessoa que teve a negociação tributária de IPTU junto ao município, mas eu já fiz inclusive negociações tributárias junto à União de clientes que tinham 3 milhões de dívida e acabou caindo para 918 mil reais, o que é de forma parcelada, tá? Também em torno de 120 meses e tudo mais, empresa grande que acabou basicamente quebrando por conta dessa alta carga tributária que tinha, não conseguiu arcar. Na pandemia, era uma empresa de engenharia civil, na pandemia o ferro aumentou, então assim, ele já tinha fechado negociações e acabou absorvendo essas dívidas. Então, fora a dívida civil, a dívida tributária foi rolando e a gente acabou fazendo essas negociações. E é o que você tem que fazer. Óbvio, se você tem condições de contratar um profissional devidamente qualificado, um advogado, para poder fazer esse trabalho para você de uma reestruturação financeira tributária, ótimo. Mas caso não haja, é isso que você tem que fazer, tá? Você vai aguardar o melhor momento de refinanciamento, verificar se aquela janela tributária está compatível com o que você consegue pagar, pois caso ela não esteja, aguarda mais um pouco, tá? Aguarda mais um pouco. Óbvio que quanto mais você aguarda, você pode sofrer execuções fiscais. Aí sim você acaba tendo que pagar o advogado para empurrar o processo para frente até que você consiga uma boa negociação. Mas aprendam, é muito mais vantajoso acabar pagando um profissional para te defender no processo de execução do que você pagar a dívida absurda que o Estado lhe impõe desta forma. Tá? Então, pessoal, antes de finalizar o vídeo, se esse vídeo, esse conteúdo foi bom para você, te ajudou de alguma forma, esclareceu a sua mente, estava numa situação desesperada e agora está um pouco mais confortável do que você deve fazer, deixa um like, ajuda o canal e já se inscreve também ou compartilha com aqueles amigos que gostariam de saber desse conteúdo e não teve acesso, né? Isso daí nos ajuda a continuar construindo um conteúdo jurídico de qualidade e também do dia a dia que você mesmo pode fazer sem assistência de um advogado, mas que ao passar do tempo, você mesmo pode agir perante os órgãos competentes. Neste caso, o município, Estado ou União, refinanciando os seus débitos para que você não fique com aquela pendência para a vida toda e também acabe não pagando o que não deve de forma absurda que o Estado nos impõe, daquelas multas, juros e correções, como eu falei, ok? Então, um abraço a todos, deixa aquele like, sigam o canal, assim vocês nos ajudam bastante. Até mais!